Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro, do Instituto Matthieu Staden. Essa quarta edição do nosso projeto é uma edição muito especial. Primeiramente especial porque nós estamos realizando a primeira entrevista aqui no Instituto Matthieu Staden, enquanto as três primeiras foram entrevistas realizadas virtualmente. Então realizaremos essa primeira entrevista de forma presencial aqui no Instituto Matthieu Staden, respeitando, logicamente, todos os protocolos sanitários, inclusive de testagem de entrevistado e entrevistador. E especial por um segundo motivo, porque nós temos hoje aqui no Instituto uma visita muito ilustre, um entrevistado muito ilustre, que é o nosso cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, Dr. Thomas Schmidt. Seja muito bem-vindo ao Instituto Matthieu Staden. É um prazer imenso tê-lo conosco, participando do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Bom, antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria de apresentar o nosso entrevistado de hoje, Dr. Thomas Schmidt. Ele é formado em Administração Pública pela linda Universidade de Konstanz, tem pós-graduação e doutorado em Ciências Sociais e Econômicas pela Universidade de Köln e, a partir do início dos anos 90, uma larga experiência diplomática, tendo passado por várias cidades como Genebra, como Sarajevo, Bonn, Berlim. Ele foi embaixador em Montenegro, foi ministro da Embaixada em Lima, no Peru, tem uma experiência no Consulado Geral de São Paulo, já vivido entre 2008 e 2011 como vice-cônsul, foi cônsul-geral em Porto Alegre e agora retorna novamente a São Paulo como cônsul-geral. Seja muito bem-vindo a São Paulo, Dr. Thomas Schmidt. Obrigado, obrigado. Dr. Thomas Schmidt, nós gostaríamos de começar essa entrevista de hoje falando sobre as relações e a migração alemã que aconteceu no Brasil. Nós temos uma longa história, importante história migratória da Alemanha para o Brasil, principalmente entre o ano de 1824 até 1939, entre 200 e 300 mil alemães migraram da Alemanha para o Brasil. E eu, inclusive, recomendo para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre a migração alemã para o Brasil, recomendo o livro 5 séculos de relações brasileiras e alemãs, que é um livro que aborda justamente esse processo migratório da Alemanha para o Brasil. Os primeiros imigrantes, em 1824, vieram da Alemanha para a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E até hoje nós temos ainda imigrantes alemães, descendentes de imigrantes alemães, residindo no Rio Grande do Sul. E o senhor teve uma experiência no Rio Grande do Sul como cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre. Como foi a vivência que o senhor teve com estes imigrantes? O senhor teve contato com eles? Sim, de fato eu tive muito contato com eles. Eu lembro quando cheguei em 2018 para Porto Alegre, eu aluguei um apartamento, eu mantive a empregada doméstica de um colega e como meu português na época não estava muito fluente, eu a perguntei se ela falava alemão. Ela me respondeu, não muito bem, mas ela respondeu com um sotaque que eu conheci dos meus avós alemães. E então eu a perguntei em dialeto, schwätzen da que Deutsch? Você não fala alemão? Schwätzen da wenigstens Dialekt, platt? E ela me respondeu, ja, sicher, schwätze nicht platt, aber das ist ja okay Deutsch. Claro que falo o Hunsrück, mas isso não é alemão. O meu comentário, claro que é alemão. É um dialeto alemão. E no meu ouvido é um dialeto muito, muito lindo. Então, depois deste primeiro contato supressivo como
os Hunsrück falantes, eu comecei a explorar um pouquinho a região, as pessoas. Viajei muito, encontrei muitos Hunsrück falantes com uma identidade bastante forte, bastante orgulhosos do passado. E eu sempre me senti muito bem com tudo isso. Tenho que acrescentar, possivelmente, a região de onde vêm os meus pais e a Saar, em um estado alemão que está perto da fronteira com a França e o Luxemburgo. E o Hunsrück é uma região montanhosa entre os estados da Saar e o estado de Rheinland-Pfalz, Renânia-Palatinado. E os dialetos nesta região são muito, muito similares. Muito interessante o senhor abordar esse tema dos dialetos, desse dialeto que é falado hoje ainda no Rio Grande do Sul, o Hunsrückisch. O senhor tem conhecimento de outros dialetos que são falados aqui no Brasil ainda, além do Hunsrückisch no Rio Grande do Sul? Sim, claro. O Hunsrückisch é o dialeto mais forte aqui na região, mas não é único. Temos pomeranos em Pomerode, São Lourenço do Sul, até em Espírito Santo no norte. Temos Suábios, Panhambi, temos uma municipalidade no Rio Grande do Sul que se chama de Westfália. E, obviamente, os habitantes vêm de Westfalen, na Alemanha. Então, tem vários grupos. Não devemos esquecer os menonitas, claro, em Paraná. São todos falantes de vários dialetos alemães. E o que me surpreende um pouquinho é que nas municipalidades com um passado bilíngue, que lá não tenha mais oportunidades para as crianças pré-escolares de aprender um pouquinho do dialeto na creche. Isso seria muito importante primeiro, para a identidade, posteriormente, e segundo, para ter uma base para aprender alemão estándar, porque não é difícil. Isso acontece em muitas regiões, na Alemanha também, os dialetos, os vários dialetos e o alemão padrão coexistem. E, de fato, o alemão padrão também foi um dialeto, originalmente, da região da cidade de Hannover. Muito interessante. Bom, então nós temos muitas regiões do Brasil onde seguramente se fala o alemão ainda, se fala o dialeto, e com certeza nós temos então muitas escolas ainda alemãs também no Brasil. Sim, é verdade, e as escolas ensinam alemão estándar. Temos toda uma rede alemã de escolas no exterior. A primeira escola alemã foi fundada faz 550 anos já. Isso não foi no Brasil, obviamente. Isso foi em Dinamarca, Copenhague. Puxa, que interessante. As escolas aqui também têm uma grande tradição. A primeira escola na América Latina, se não, eu acho que foi no Chile. A primeira faz 160, 150 anos já. A escola mais grande que temos no mundo fica no Brasil, fica exatamente aqui em São Paulo, e o Colégio Porto Seguro. Eu acho que escolas são a coisa mais importante, mais sustentável para preservar relações entre dois estados. Escolas bilíngues, a língua joga um papel super importante nisso. Temos estas escolas que ajudam as crianças de sentir-se logo como uma ponte entre duas línguas, duas sociedades, duas culturas, dois estados, até vários estados, porque o mundo germano-falante consiste de vários estados, a mesma coisa do mundo lusofono.
Também as escolas prepararam os estudantes para uma vida profissional na Alemanha, com empresas alemãs. Preparam os estudantes para estudos no espaço germano-falante e boa coisa. A parte das escolas bilíngues alemãs da nossa rede, existem também muitas escolas no sistema nacional brasileiro, onde se ensina o alemão. Claro que tem um pouquinho mais destas escolas no sul do Brasil, por razões óbvias, históricas, até em pequenas municipalidades, às vezes. Porém, escolas com ensino do alemão existem em todo o país. Muito interessante. Então, a presença do alemão, do idioma alemão no Brasil, ele se dá, então, através dessas muitas escolas que o senhor cônsul acabou de nos descrever aqui. Sim, e se me permite acrescentar mais uma coisa, nas escolas alemãs, as crianças têm uma formação, eu diria, bicultural. E, ao mesmo tempo, uma formação linguística trilingüe, porque sempre as escolas ensinam o inglês. E isso é um assunto importante. Línguas estrangeiras nunca se excluem. Sempre é fácil aprender mais uma língua, porque a língua mais difícil no mundo sempre é a primeira. Não é nem o alemão, nem o japonês, é a primeira língua. A segunda, já mais fácil, a terceira é esporte. Senhor cônsul, então, se nós temos tantas escolas, uma presença tão importante de escolas alemãs aqui no Brasil, essas crianças, esses jovens, em algum momento eles se formam com o domínio do idioma alemão e existe, se eu não me engano, uma nova legislação na Alemanha, um novo chamado Einwanderungsgesetz, uma nova lei migratória, que com certeza deve despertar o interesse destes jovens que em algum momento se formam nessas escolas por um trabalho na Alemanha. O senhor poderia nos explicar um pouco desta legislação e de que forma a Alemanha pode se tornar atrativa, quais são as profissões necessárias, de que forma a Alemanha hoje é um parceiro atrativo para esses jovens que se formam nessas escolas? Sim, acredito que sim. Temos uma mudança bastante importante agora na legislação alemã. Em março do ano passado, entrou em vigor uma nova lei, a lei de imigração para mão de obra qualificada. Fachkräfteeinwanderungsgesetz em alemão. A palavra é terrível, eu sei. É uma palavra grande. É uma palavra bem grande. A ideia é excelente. O que passa é que esta lei permite aos interessados de pedir um permisso de trabalho na Alemanha sob 3 condições. A primeira, contrato de trabalho com uma empresa alemã. A segunda, uma profissão reconhecida na Alemanha. E a terceira, conhecimentos de língua do idioma alemão. Do idioma alemão. Com estas 3 precondições, você tem o direito a um permisso de trabalho na Alemanha. Isso é bem inovador, ao menos para a Alemanha. Porque, historicamente, a Alemanha sempre era um país de imigração. Todas as nossas leis foram construídas em torno desta ideia da imigração. Agora se formou, já depois da Segunda Guerra Mundial, passo por passo se formou um novo consenso na nossa sociedade que somos, de fato, uma nação de imigrantes, que temos de aceitar pessoas que querem compartilhar a sua vida, ou ao menos uma parte da sua vida, porque o mundo de hoje em dia é um mundo globalizado, não estamos emigrando para um país para sempre ficar. Estamos, então, recebendo
jovens ou menos jovens para estudar na Alemanha, trabalhar na Alemanha. E acho que isso é uma boa coisa e todos vamos tirar proveito em espanhol. Isso não é a palavra portuguesa. Aproveitar, podem tirar proveito. Todos vamos aproveitar deste novo sistema, deste novo aspecto da globalização. Isso é muito bom, porque então pode-se dizer que para os nossos jovens brasileiros e que estudam principalmente nessas escolas alemãs, que existe um futuro bastante promissor para eles, principalmente se levarmos em consideração a existência dessa nova legislação chamada Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Muito bem dito. Muito obrigado. O senhor poderia então exemplificar para nós algumas áreas na Alemanha onde há essa demanda por essa mão de obra qualificada, ao qual o senhor se referiu há pouco? Sim. Bom, primeiramente são as empresas que determinam a necessidade, não é o Estado. A demanda vem das empresas alemãs. Eu sei que todas as profissões do setor IT são muito requeridos. Né? A também tecnologia da informação. Sim, tecnologia da informação. Enfermagem, cuidadores de pessoas da terceira idade. Isso são só alguns exemplos. No fim de semana, eu entrei no site do nosso consulado, brasil.diplo.de. Lá tem um link, trabalhar na Alemanha. E através deste link é possível entrar numa bolsa de trabalho. É super interessante o que eles estão procurando. Neste momento, a bolsa tem 25.000 pessoas procuradas. 25 mil pessoas. Porém, sempre lembre, aplicar é só possível como uma profissão reconhecida na Alemanha. Sim. E com conhecimento da língua. Porque viajar para a Alemanha de turista, falando inglês, é fácil. Com Morar certeza. para um tempo determinado, só com inglês, é muito mais difícil. Com certeza. Aí o domínio do alemão realmente é necessário. Como aqui, mas permita-me repetir o site, que com certeza vai ser muito importante, brasil.diplo.de, para os interessados. E, senhor cônsul, eu gostaria de explorar um pouco mais o assunto migratório. Nós estamos falando aqui das relações Brasil-Alemanha, dessa possibilidade que existe, não só para jovens, mas para também pessoas com uma profissão que faça parte dessa possível mão de obra qualificada, que tenha um domínio do idioma. Será que nós não estamos entrando num novo momento da história Brasil-Alemanha, eventualmente de um processo migratório inverso, esses jovens se interessando cada vez mais pela Alemanha, pela Europa? Como o senhor entende isso? Bom, historicamente, a migração foi da Alemanha para o Brasil, né? O famoso ano de 1824 e os imigrantes que você já mencionou. Exato. De fato, o que eu vejo agora não é uma inversão deste trend, deste desenvolvimento. Não é que agora temos uma migração de massa do Brasil para a Alemanha ou para outro estado determinado do mundo. O que estamos observando são movimentos migratórios dentro de um processo mais amplo da globalização, onde as pessoas nascem em um lugar, estudam em outro, fazem uma certa experiência em um terceiro lugar, um terceiro país, vão migrar logo
ou para o seu país natal, ou para um terceiro país, ou quarto país. Isso é normal. Eu estou migrando de uma maneira, você também conhece vários países, isso é normal e é desejado, porque sempre traz experiências para as pessoas e ajuda a profissionalização das pessoas. Então, é bem-vindo para a Alemanha e com certeza também para o Brasil. Com certeza. E de fato, realmente o mundo hoje ficou muito menor, muito mais restrito, com uma logística muito mais ágil. Isso facilita realmente esses movimentos migratórios que nós temos hoje ao redor do mundo, como o senhor falou muito bem, desencadeados em função de diversos motivos, seja ele um motivo político, econômico, social, uma catástrofe natural e etc. Sim, sempre sob a condição da aprendizagem de línguas estrangeiras. E aqui não estou só fazendo promoção para o alemão. É igual de importante aprender outras línguas. Todos precisamos do inglês e todos precisamos dos nossos... Eu sou economista, então, dos nossos pequenos nichos do mercado, onde a gente está melhor que os demais. E para alguns, e possivelmente para muitos brasileiros, isso pode ser o alemão. Muito interessante até aqui, senhor cônsul. Bom, antes de continuarmos a nossa entrevista, eu gostaria de recomendar um segundo livro chamado Relações entre Brasil e Alemanha na Época Contemporânea. Este aqui, juntamente com 5 séculos, que foi o livro que eu lhes apresentei no início da nossa entrevista, esse é um livro que já aborda mais a relação Brasil e Alemanha no tempo contemporâneo e que fala da importância das relações econômicas Brasil-Alemanha, já fala da fase de industrialização do Brasil. E por falar de fase de industrialização, nós tivemos várias importantes indústrias alemãs, empresas alemãs, multinacionais, que se instalaram no Brasil. E eu gostaria de citar aqui o exemplo de uma empresa importante alemã, de uma multinacional alemã, que é a Siemens, que se instalou no Brasil logo no início da fase de industrialização, e saber do senhor qual foi a importância naquele momento da instalação da Siemens aqui no Brasil. Eu espero agora que a Siemens está apoiando o Instituto, não é? Sem querer fazer promoção agora para uma empresa. Claro, a Siemens foi uma das primeiras, possivelmente a primeira grande empresa alemã que veio para o Brasil como um grande projeto nos anos 60 do século agora antepassado, porque o imperador brasileiro, na época, mandou construir uma linha telegráfica entre a capital, o Rio Grande do Sul. Uhum. Eu mesmo vi os pilares que ainda existem no litoral. A Siemens possivelmente foi a primeira empresa grande alemã que veio para o Brasil. Logo chegaram quase todas as grandes empresas alemãs. Uma das mais conhecidas, com certeza, é a Volkswagen, também uma das primeiras depois da guerra, nos anos 50, 56, acho, quando começaram a produzir primeiro o Kombi e logo a Fusca, que viram símbolos do Brasil, não só da Alemanha. Para mencionar outro setor industrial, a Bayer e a BASF BASF, como vocês dizem, como setores agroindustriais, são de grande importância. Outras empresas automobilísticas. Porém, a força da inversão alemã aqui, o ponto importante, não são só as grandes empresas. Temos muitas empresas de pequeno, mediano porte que chegaram para o Brasil, se implantaram aqui, estão produzindo aqui até agora.
às vezes, muitas vezes, menos conhecidas, né, pelos seus nomes, mas isso dá a presença industrial da Alemanha aqui a verdadeira força. Então, não são só os grandes, são os pequenos. Que é o chamado Mittelstand na Alemanha, né? Que são as empresas de pequeno e médio porte que vieram também para o Brasil e são muito importantes para a economia brasileira. Exato. Mas nesse sentido, por termos um número muito grande, senhor cônsul, de empresas de origem alemã aqui instaladas, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, nós temos uma Câmara também, Brasil-Alemanha, muito forte instalada aqui em São Paulo. Você poderia falar um pouquinho da Câmara também? De fato, temos 3 câmaras aqui. A maior, claro, está aqui em São Paulo. Também temos câmaras de comércio Brasil-Alemanha menores no Rio e em Porto Alegre. A Câmara aqui em São Paulo tem ao redor de 800 membros. Isso mostra a força da indústria alemã aqui e é importante para empresas que vêm por primeira vez para o Brasil para fazer negócios ou para implantar-se como uma produção. A Câmara está aconselhando a eles, está aconselhando ao nível macroeconômico também, está tentando de coordenar os interesses da indústria alemã também nas conversas com os seus parceiros brasileiros. Temos novos temas que a Câmara está tratando, sustentabilidade, questões ambientais agora, hidrogênio verde é um exemplo, por exemplo. Tem um novo campo de atuação da Câmara e a imigração a migração de mão de obra qualificada sobre a qual acabamos de falar. A Câmara tem um programa, Pro Recognition, palavra inglesa, Sim, que ajuda especificamente a pessoas interessadas em ter reconhecida a profissão. Sim. Isso é muito interessante, porque nós percebemos como os elos vão se encaixando. Nós temos a importância das escolas, nós temos a importância do meio econômico através das grandes empresas, nós temos a Câmara, as importantes indústrias. Por falar de indústria, usa-se muito hoje o termo indústria 4.0. E eu acredito que quem hoje nos assiste, tenha interesse em saber também qual é o papel e a importância hoje dessa terminologia e do que está por trás desta indústria 4.0. Sim, é uma expressão um pouquinho de moda, que apareceu por primeira vez na Feira de Hannover, há 10 anos. Isso significa a digitalização completa da produção. A ideia é de individualizar, particularizar a produção para poder enfocar o produto melhor do que o produto de massas de antes para o uso do consumidor ou da empresa que está comprando e ao mesmo tempo tomando em consideração aspectos de sustentabilidade ecológicos, também do contorno de trabalho para a pessoa que está produzindo. Então, é uma nova maneira de pensar. E na Alemanha, as empresas alemãs acham que eles, e eu acredito com razão, que eles estão numa boa posição para fazer este passo tecnológico. Muito interessante. O senhor, inclusive, abordou o tema sustentabilidade, hidrogênio verde. Eu gostaria, então, de continuar migrando agora para a questão, para o tema das energias renováveis e sustentáveis. O senhor pode nos dizer hoje se já existem projetos entre o Brasil e a Alemanha relacionados justamente ao tema sustentabilidade, ou se o senhor quiser falar
um pouco sobre a realidade da Alemanha hoje no tema sustentabilidade, energias renováveis, sustentáveis? Sim. A realidade na Alemanha é um pouquinho diferente da realidade brasileira, me parece. Em alguns assuntos, ao menos. Eu gostaria de lembrar as experiências coletivas que fizemos na Alemanha. O choque do acidente nuclear de Chernobyl. Sim. O segundo acidente em Fukushima. Eles deixaram uma impressão profunda na sociedade alemã. Também acontecimentos mais recentes, ondas de calor, o nível do mar subindo, tempestades. Tudo isso levou a eu diria, novo consenso na Alemanha sobre a questão ambiental. A Alemanha está deixando a produção da energia nuclear ao final do ano que vem, totalmente. Puxa, 2022. Final do ano 2022, vamos acabar com a produção de energia atômica. Claro que a procura de fontes de energias alternativas é de suma importância para a Alemanha. Você já mencionou energias alternativas. Aqui no Brasil tem, o potencial existe, ao menos aqui no Brasil. Temos que trabalhar em conjunto, desenvolvê-lo, porém o potencial está bem claro. Na Alemanha temos a tecnologia, na Alemanha temos a necessidade, no Brasil existe o potencial. Então, somos parceiros ideais, parceiros estratégicos no âmbito da energia. Isso, sem sombra de dúvidas, os jovens, principalmente, que nos ouvem agora, enxergam também nessa área e nessa possível e já existente parceria entre Brasil e Alemanha no desenvolvimento de novas tecnologias e na geração de energias renováveis, muitas oportunidades para o seu futuro. O tema energia nós poderíamos explorar aqui durante muito tempo, mas nós precisamos já começar a direcionar a nossa entrevista para um final, e o tema migratório é um tema realmente que aqui no Instituto Matsushita, principalmente, nos move muito. Esses movimentos migratórios no início do século XIX, até o momento recente, essa possível inversão e já percepção de migrações da América do Sul para o hemisfério norte, mas eu gostaria de finalizar a nossa conversa, essa nossa tão agradável entrevista, voltando de novo ao tema migração, falando de um importante livro. Bom, o nosso projeto ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. E eu gostaria de inicialmente mencionar aqui um livro muito importante chamado 100 Anos de Germanidade no Rio Grande do Sul, que é um livro que foi lançado em comemoração aos 100 anos da imigração alemã para o Brasil em 1924. Esse é um livro que eu recomendo para quem se interessa pelo assunto, e em 2 anos, em 2024, olhando para o futuro agora, nós estaremos comemorando os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, com certeza um motivo para grandes festividades. Como o senhor enxerga esse momento, 2024, chegando esses 200 anos de migração alemã para o Brasil? Sim, 200 anos é muita coisa. É muita coisa. Nestes 200 anos aconteceram muitas coisas, né? E as pessoas que chegaram na época formaram desde um início muito humilde, paisagens prósperas, ajudaram ao Brasil a ser o que o Brasil é hoje em dia, contribuíram muito. O que eu acho importante é que
eles preservaram uma certa identidade, um certo orgulho do início humilde. E ao mesmo tempo formam uma ponte importante entre a Alemanha e a Europa e o Brasil. E isso é algo que merece ser festejado. Então eu acho boa coisa. Merece ser festejado, com certeza. Já existem, inclusive, comissões formadas para esses festejos dos 200 anos. 2 anos passam muito rápido. 2024 está praticamente na porta. Agora, para encerrarmos, uma pergunta, talvez até um pouco provocativa, mas importante, que eu gostaria de lhe fazer, porque nós sabemos que os nossos países, tanto a Alemanha como o Brasil, eles são registrados, as pessoas têm registros desses países através principalmente de momentos festivos, de celebridades, de celebrações, o que é muito importante. Eu acho que a festividade ela é muito importante, ela faz parte da sociedade, é importante que se celebre, que se festeje, mas nós citamos na nossa entrevista de hoje tantos aspectos, tantos exemplos importantes aonde existe esse relacionamento entre o Brasil e a Alemanha, na área econômica, na área social, na área cultural, até mesmo na área política. O que nós devemos fazer, agora olhando para o Brasil, para que esta celebração dos 200 anos em 2024 não se restrinja a um grande Oktoberfest, com todo respeito à grande festividade do Oktoberfest? Bom, festejar sempre é algo positivo, sempre é algo bom. O Oktoberfest, com certeza, também é algo bom. Se alguém beber cerveja e achar que isso é um costume alemão, bem-vindo. Só que isso não é a ideia do bicentenário. O bicentenário combina várias coisas. O bicentenário combina a lembrança positiva, com uma ideia certa para o futuro. A ideia é aprender algo do passado para olhar ao futuro. E também para aprender algo sobre o parceiro. Porque a Alemanha mudou muito. A Alemanha mudou igual como o Brasil nos últimos 200 anos. Você sabe, quando você viaja para a Alemanha, tem poucos trajes típicos nas praças das cidades na Alemanha. Música folclórica é rara na Alemanha. A Alemanha é um país super moderno, de alta tecnologia, já falamos sobre isso. E a coisa importante é preservar este equilíbrio entre tradição e diversão, de um lado, e a concepção do futuro comum ao outro lado. E por isso eu diria que seria importante que as comissões preparativas que já se formaram ou agora estão no processo de formar-se incluam organizações como as câmaras de comércio, a nossa Casa de Ciência e Tecnologia, universidades, centros de pesquisas, etc., para justamente preservar este equilíbrio entre passado e modernidade e para assegurar que os festejos não serão só uma Oktoberfest, que se combinem com as festividades deste tipo. Senhor Cônsul, então levaremos essa recomendação como um dever de casa para a preparação dessas festividades para o ano de 2024, esses 200 anos de migração alemã para o Brasil, que começaram lá atrás, em 1824, na cidade de São Leopoldo, como dissemos aqui ao início da nossa entrevista. Ficaríamos muito felizes em tê-lo ainda conosco em 2024 como cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, não só nós do Instituto Max Staden, mas com certeza toda a comunidade da jurisdição pela qual o senhor é responsável, hoje como cônsul-geral, Estado de São Paulo, Paraná e o Mato Grosso do Sul. Mas eu quero dizer que para nós foi uma honra muito grande tê-lo recebido hoje aqui, nesse 4º episódio
do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, e pela primeira vez de forma presencial aqui no Instituto Matsushita. Muito obrigado pelo tempo, a disponibilidade, parabéns pela fluência no português, eu preciso ressaltar isso, e digo que esperamos tê-lo conosco em 24, porque nós sabemos que a carreira diplomática é uma carreira onde realmente se está em vários locais do mundo durante a carreira, mas ficaríamos realmente muito felizes em tê-lo conosco ainda em 2024. Muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui. Sim, muito obrigado. Foi um honor estar aqui, também um grande prazer. E eu também me espero estar aqui ainda para os grandes festejos de 2024. Sim. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. Muito obrigado.